aí 2 milhões, 3 milhões de emprego, não gerou emprego nenhum, e agora eles devem querer aprofundar a retirada de direitos, talvez aí querendo voltar até a escravidão para ver se conseguem ter o máximo de lucro possível sem direito algum. Mas a palavra é com o senhor, professor. É isso aí, Brana. Boa noite também às outras pessoas que estão conectadas. Hoje, 8 de dezembro, cada vez, né, que a gente vai chegando no final do ano, eu estou dizendo aqui para o anfitrião aqui do site que a gente vai ficando mais alegre, porque vai conseguindo vencer mais um ano. Né? É mais um ano na nossa vida, tá dando, e também é um ano a menos, né, da nossa existência. E a gente vai seguindo. E hoje, né, como o Brana falou, o nosso tema é um novo estudo, né, que foi publicado agora, no final de novembro, né, pelo governo, um estudo de 3 anos, né, que foi realizado, tentando delinear um conjunto de medidas para uma nova reforma trabalhista. Esse é o nosso tema de hoje, né? E como eu já falei, está dando 8 de dezembro, mas antes de eu começar a falar do tema que eu vou tratar, tá? Eu vou para a próxima tela, tá? Que é fazer um parentezinho no campo da economia, especificamente aqui, e até um pouco relembrando uma pergunta, né, que o Brano fez na nossa conversa passada, né, sobre o nosso ministro da Economia, que recentemente saíram os dados, né, a respeito do desempenho do PIB, né, da economia brasileira, e as previsões, né, as expectativas foram frustradas, né, e teve uma queda, né, do terceiro trimestre. E o ministro da Economia disse o seguinte, né, que a nossa economia está em pé, tá, e ela está dando, em plena decolagem, né, mantendo aquela conversa dele, né, da recuperação em V, que ele vem falando desde do período mais longo da pandemia ali, no ano de 2020, no ano passado. E é interessante que esse tipo de afirmação, isso faz sentido, né? Porque se você pegar o economista mesmo ortodoxo, ordinário, né? Essa questão da realidade, né? Ela passa longe um pouco, tá dentro das proposições, da forma de análise dos economistas. Eu falo ordinário aí no sentido de aqueles mais ortodoxos. Né? Então, não é tão fora de rumo, está dando uma afirmação, né, que, em tese, a gente pode achar como uma coisa louca, né, porque a situação econômica do país não mostra nada disso, e ele faz uma declaração bem, tá dando, dissonante daquilo que a população está vivendo. Feito isso, né, essa observação, né, quase no tipo, né, pitoresca aí, a respeito do ministro da Economia, nós vamos para a nossa tela seguinte, para o tema de hoje propriamente dito, né, como eu falei, referente a um novo estudo, né, da reforma trabalhista. E eu quero só relembrar aqui, nessa tela específica aqui, que eu peguei algumas informações, né, a respeito de manchetes e matérias da reforma, a reforma, né, trabalhista, né, que aconteceu ali em 2017, na primeira reforma trabalhista, logo no início, né, do governo Temer, que foi implementada, e ao longo desse processo, né, teve quase 100 mudanças, né, na CLT, mudanças de todas as ordens, né, quem acompanha de forma mais detalhada relembra de muitas coisas que mudaram, e, né, como o próprio, né, o Brana falou, tá dando essa reforma, era uma das condições para dizer que se não fosse realizada a reforma, não teria emprego. E o que é que nós temos hoje, tá vendo, depois de ter acontecido uma reforma muito profunda, intensa, nas relações de trabalho, você não teve aumento do emprego,
você teve uma precarização do trabalho, você aumentou a informalidade do trabalho, tá? E, além disso, tá vendo, os trabalhadores, aqueles, né, que, de certa forma, não arrumam emprego, o que arrumam, tá vendo, fica completamente desprotegido, né, de qualquer possibilidade, né, de ter uma ajuda devido ao ônus, né, de perder o emprego. Perder emprego numa economia de mercado é uma coisa, tá vendo, que faz parte do processo. Tá? No entanto, tá vendo, a legislação trabalhista ela serve justamente para lidar com a coisa que é previsível e que é certa, que é a entrada e saída, né, de trabalhadores, né, de seus empregos. Isso é uma coisa natural. Mas essa entrada e saída tem de ter uma certa regulação e uma certa proteção do poder público, como em todos os países tem. E se a gente pegar em termos, né, desse argumento de que se você não desmantelar completamente a nossa legislação, hoje o país que tem uma menor taxa de desemprego no mundo é a Alemanha, mas também é um país que mais tem um certo controle das relações trabalhistas, né, da sua relação dos trabalhadores com as empresas, diferente dos Estados Unidos, mesmo de outros países da Europa continental. A Alemanha tem uma participação muito forte dos trabalhadores, né, na organização, na hora que eles procuram emprego, e também quando perdem o emprego tem uma proteção muito forte. Falando especificamente da Alemanha, tem outros países, e também existe isso, tá? Mas eu estou falando da Alemanha porque na Alemanha a taxa de desemprego está muito baixa, né? Ali perto de 4% e alguma coisa. Né? Isso quer dizer que nem sempre faz sentido o argumento de que desmantelar completamente, né, a chamada era Vargas, né, significa que isso vai criar emprego e vai reduzir, né, a taxa de desemprego, se isso contrasta essencialmente com o país que tem a menor taxa de desemprego hoje em dia, que é a Alemanha. Então, eu coloquei essas matérias aí, as pessoas podem ler, tá vendo, essas matérias, que são, tá vendo, bons orientadores para que a pessoa tenha uma noção a respeito, né, depois de 4 anos da reforma de 2017, da reforma trabalhista de 2017, em que pé nós estamos. Né? Estamos agora, né, trabalhando para uma nova reforma para aprofundar. Dito isso, nós vamos para a tela seguinte, né, que é um pouco relembrar os livros, né, que eu já indiquei aqui em encontros passados, para que quem tem interesse específico, né, para saber tudo sobre reforma trabalhista, saber tudo sobre economia do trabalho, tá? Esses 3 livros aí, eles são imprescindíveis, tá? Porque são livros grandes, tá? Livros que estão disponíveis na internet, os 2 primeiros aí, né? O trabalho, né, pós-reforma trabalhista e negociações coletivas, que faz parte, né, de volume 1 e volume 2, foram publicados pelo site da Unicamp, e vocês verificaram a quantidade de páginas de cada um. Tá, o primeiro, por exemplo, tá, tudo que você desejar saber sobre essa questão, essa natureza, tá, do trabalho, você vai encontrar nesses 2 primeiros livros. O terceiro aí é mais uma relação, né, da reforma trabalhista, né, o Supremo e a reforma trabalhista, mas também foi feito, né, por pessoas, né, ligadas à Unicamp, junto com membros do Ministério Público do Trabalho. Né? Ou seja, no Ministério Público do Trabalho, a gente é muito diversificado e a gente encontra muita gente boa lá, que tem um espírito, né, de nação, um espírito desenvolvimentista, e não só pessoas que pensam só na corporação. Então, esses livros aí já foram indicados em encontros passados, em conversas nossas passadas aqui, e eles estão disponíveis na internet. E os endereços estão aí, e quem não achar, conseguir entrar direto, mas aí não tem como, né? O endereço está aí em cima e você vai direto para os 2 volumes. Dito isso, vamos para o estudo, né, que foi feito aqui pelo Ministério do Trabalho. A próxima tela. Então, está aí o estudo, né, do Grupo de Altos Estudo do Trabalho, GAETS,
dentro lá do Ministério do Trabalho e o Ministério da Previdência, é um grupo de estudo, é um estudo que vem sendo feito, tá vendo, no mínimo em 2 anos, tá, pelo próprio governo. Esse estudo tem 262 páginas, né, e a introdução lá, tá vendo, tem a assinatura do dia 29 de novembro, agora, né, recente, e quem quiser, né, acessar, pode acessar por esse, eu coloquei aí, tá? Tem esse site aí, mas também do lado direito, né, você tem uma matéria do DIAP, né, que também tem um link para o arquivo geral, para quem quiser ler com cuidado, né, verificar tudo, é só você. E aí eu coloquei aqui, né, o que é que propõe o estudo? Eu coloquei direto aí, antes de detalhar. Primeiro, propõe, tá vendo, que seja eliminado, né, a nossa folga de domingo, né, quem for agora contratado pela CLT, tá, e vai ter a oportunidade, né, de ter uma folga no domingo aí, em intervalos de 4 semanas. Isso é um avanço, estou dizendo aqui ironicamente, né, isso é um avanço muito grande, né, porque principalmente a sociedade brasileira também tem uma ligação muito forte com o domingo, né, não só as pessoas, né, que gostam, né, mas que gostamos de sair para conversar ou num bar, coisa parecida, mas a população em geral sempre tem algo específico, né, para fazer em domingo. Segunda proposta, né, que chama mais atenção, é a proibição de vínculo empregatício entre prestadores de serviços e aplicativos. Né? E aí, tá vendo? Como nós já estamos nessa sociedade onde nós temos trabalhadores sem emprego, né, porque e agora não vai ter emprego mesmo. Mesmo que a pessoa esteja trabalhando, ele não vai ter mais a relação de emprego, porque ele não vai ter mais o vínculo empregatício. Essa é uma estranha sociedade, né, na qual estão tentando levar, tá entendendo? Aí, como eu coloquei no início do título, né, qual é o limite, né, da reforma trabalhista, até onde, né, até que pontos vão chegar. Feito isso, né, eu vou colocar mais detalhe, falando detalhista aqui, tá vendo, as principais propostas, e aqui eu vou, né, um pouco lendo mesmo, tá vendo? Não vai ser eu fazendo a discussão aqui, só para facilitar, né, as principais propostas, né, os principais pontos das propostas. Não reconhecer o vínculo de emprego entre prestadores de serviços, motoristas e entregadores, por exemplo, e plataformas digitais, os aplicativos. A ideia é barrar decisões judiciais que reconheçam o vínculo e os direitos previstos na CLT. Ou seja, nenhum problema pode ser criado para as empresas. Né? Mas para os coitados, aqueles coitados que andam com aquelas cangalhas nas costas, né, aí pode acontecer o que acontecer. Né? Liberar trabalho aos domingos para todas as categorias. Que ótimo, né? Responsabilização do emprego, quando treinado do empregado, né, quando ele é treinado e equipado, pela falta de uso do equipamento de proteção individual, em caso de acidente de trabalho. Né? Então, aí é uma coisa que é um pouco de detalhe, né, mas por um descuido, o trabalhador, né, tem um acidente na empresa, ele passa a arcar com ônus, né, porque a empresa vai alegar que ele não estava usando de forma adequada, né, os equipamentos lá, capacete, ou luvas, ou coisa parecida. Né? Previsão de testes de gravidez antes da dispensa da trabalhadora mulher. Ideia é garantir emprego e não se considerar dispensa arbitrária, o fim do contrato por prazo determinado, de experiência, temporário ou intermitente. Ajuste nas regras do trabalho intermitente, limitação da chamada substituição processual aos associados de um sindicato, quitação de acordo extrajudicial seria completa, e o juiz proibido de propagá-lo, de homologá-lo parcialmente. A próxima tela. Né? Indenização por danos morais com o teto dos benefícios do regime geral da Previdência Social como parâmetro, em vez do salário do trabalhador como previa a reforma de 2017.
aplicação do IPCA-E, tá vendo? Índice de inflação medido pelo IBGE, em vez da TR, como previa a reforma de 2007, ou a Selic em correção monetária de créditos trabalhistas. Aplicação de leis trabalhistas novas aos contratos vigentes, a fim de evitar que questionamentos como os feitos em relação à reforma de 2017. Liberdade sindical ampla, proposta por meio da PEC, proposta de emenda à Constituição. É claro que isso aí praticamente acaba com o índice de sindicalização, o índice de organização dos trabalhadores, isso cai vertiginosamente, né? Como hoje lá nos Estados Unidos é apenas 10%. Aqui no Brasil eu não sei quanto é. No Japão é mais elevado, na Alemanha é mais elevado, mas isso aí está dando uma maneira de você praticamente acabar a vinculação dos trabalhadores com os sindicatos. Descartar como obrigatório o uso dos conceitos de categorias e sistemas confederativos para a conceituação de sindicatos, admitir sindicatos por empresas ou setor produtivo. Pode-se manter os conceitos de categoria e o sistema confederativo. Então, essas são as principais propostas. Não é o meu caso aqui, né, discutir nenhum ponto, é só para ter uma ideia, né, desse documento que foi, né, elaborado aí, mostrei lá atrás, durante 2 ou 3 anos, né, dentro do próprio governo, alegas, né, os sindicatos alegam que você não teve nenhuma participação de membros da sociedade civil, principalmente do campo dos trabalhadores, mas a gente sabe que uma proposta dessa, se você for para as organizações empresariais, é quase uma cópia que vem de lá, significa que se não teve participação das categorias dos trabalhadores, mas dos empresários, com certeza, né, teve a participação. Como já estamos quase finalizando, né, vamos para a próxima tela, que foi, logo que foi publicado, né, aí um conjunto de entidades sindicais, ela divulgou uma nota, né, referente a esse estudo, né, que vai servir, né, para o desenho de uma nova proposta para o governo encaminhar, nova reforma da trabalhista que o governo vai encaminhar para o Congresso, e esse documento, esse estudo, serve, né, como orientação. E aí as entidades sindicais escreveram essa nota, e eu vou ler aqui, né, vocês têm uma paciência que eu vou ler ela aqui. Às vésperas do dia de finados, em 1º de novembro de 2021, quando mais de 600 mil famílias brasileiras sofrem pela perda precoce de entes queridos para a Covid-19, o Ministério do Trabalho e Previdência lança a portaria MTP número 620, retirando a obrigatoriedade de trabalhadores tomarem a vacina contra a Covid-19 e, assim, criando um ambiente de insegurança e desproteção sanitária. Mais do que as distorções do entendimento sobre as regras de convívio social, essa é a nova demonstração comparada. O advento da vacina, né, eu vou passando aqui. Felizmente, a tradição do povo brasileiro, eu não vou ler todo para não demorar muito aqui, né? Eu só ler o início, como fica aí, vocês podem ler a nota, que indiretamente tratando do novo estudo. Ao contrário, né, de uma ação autoritária e obrigatoriedade da vacinação, se baseia na responsabilidade de cada um com o coletivo, sendo desta forma uma ação democrática. Nesse sentido, o TST e o Ministério Público do Trabalho recomendam a obrigatoriedade da vacinação. O STF decidiu em 17/2/2020 que a exigência do comprovante vacinal está prevista na Constituição e no Código Penal. Na realidade, tá vendo, eu peguei aqui, tá vendo, uma nota, né, das centrais sindicais referente à questão da medida do governo sobre a não obrigatoriedade. Mas eles lançaram, antes de ontem, tá dando uma nota referente a essa proposta, né? Então, aqui eu coloquei de forma errada, vocês me desculpem, mas tá dando, o que eu queria colocar aqui hoje para vocês tá dando, essa nova, né, discussão que vai iniciar agora sobre a reforma trabalhista. E aí é interessante, porque aí tem uma tecnicidade, está dando muito forte, que é dizendo o seguinte: se a reforma de 2017 não foi suficiente,
agora você vem com uma nova proposta, e aí vai dizer o seguinte, nós estamos com uma taxa de desemprego muito alta. O que é que vão dizer? Está vendo que essa taxa de desemprego só é possível ela ser reduzida se parte dessas propostas, né, que vão ser apresentadas agora, novamente nessa nova reforma, se for aprovada, essa taxa, é possível que essa taxa de desemprego seja reduzida. E aí a gente vai, tá vendo, de forma infinita, né, com esse discurso. Tá, geralmente, aquilo que sobra para a gente é dizer o seguinte, né, você faz a reforma trabalhista, tá, agora falta a reforma da Previdência, depois vem a reforma administrativa, depois vem a reforma, outra reforma, aí você sempre caminha tá, de reforma para reforma. Mas, como você já quase fechou o círculo, você está começando de novo. Né? Tem a reforma trabalhista, né? Depois vem uma nova reforma da Previdência e a nova reforma administrativa que vai ser proposta. Né? Eu estava hoje verificando a análise, né, dos chefes, né, das assessorias econômicas dos bancos e um pouco sinalizando o que vai pesar na discussão sobre essa campanha que tá presidencial que está começando agora. O que vai pesar? É a questão, né, do controle dos gastos públicos e que tem de fazer uma nova reforma administrativa, que tem de fazer uma nova reforma da Previdência e que o governo tem de manter o teto, tá vendo, a qualquer custo. Só que, mesmo assim, você ainda tem coisas que vão ressurgindo, né? Como agora vai, com esse estudo apresentado pelo governo, parte expressiva, né, da discussão, né, que vai acontecer daqui para frente, vai ser dividida com essa nova proposta da reforma trabalhista, e que serve de parâmetro, né, de orientação para um pouco convencer a população de que a gente deve passar o tempo todo, né, na expectativa de que essas reformas possam trazer alguma melhoria para a população. Professor, está me ouvindo, professor? Isso, Bruno. Eu queria aproveitar isso que o senhor está dizendo aí, apenas para dizer o seguinte: nenhuma empresa aqui no Brasil, e nem em outros lugares do mundo que eu saiba, deixam de contratar funcionários, empregados, por conta dos direitos dele. Haja vista que nós chegamos aqui no nosso menor nível de desemprego durante o governo Dilma, e os direitos assegurados na CLT e na Constituição estavam em pleno vigor. E nós não se viu nenhuma notícia de que as empresas não estavam contratando porque haveria direitos demais na CLT e na Constituição. Então, isso é uma coisa que não bate, e essa discussão é uma discussão que não chega com profundidade na sociedade, por isso que eles passam a boiada diretamente no Congresso Nacional, o governo passa com uma tranquilidade imensa. Porque basta que a economia gire para que as empresas sintam necessidade de contratar. Basta haver demanda, né? Basta que a economia esteja acontecendo, o que não está. Eu queria só, professor, para a gente encerrar, que o senhor falasse duas coisas. Primeiro, que a Selic hoje, né, que digamos assim, a taxa principal da economia, do governo federal, do Banco Central, do Ministério da Economia, foi a 9,25. Maior ciclo de altas desde 2002. Queria que o senhor falasse sobre isso aí, respondendo a seguinte pergunta que eu faço. O que ajuda a economia ou o que prejudica a economia essa taxa de juros? E a outra questão que eu queria que o senhor respondesse, para a gente finalizar, é que o Senado começou a aprovou aí vamos chamar assim, em primeiro turno, em primeira mão, a possibilidade de brasileiros poderem abrir conta nos bancos em moeda estrangeira. Naturalmente, quando se fala nisso, abrir a conta em dólares ou em euros, que seriam as moedas mais valorizadas, ou Libra, lá do Reino Unido, da Inglaterra. Queria que o senhor falasse sobre esses dois assuntos. Em relação à Selic,
o Brana, eu hoje, né, passei parte expressiva do dia um pouco acompanhando as análises, né, principalmente dos economistas ligados aos bancos. E qual é o foco da análise? Né? É um pouco reclamando que o governo um pouco relaxou nessa questão, está dando de não segurar de uma forma firme a questão do teto, etc. Tá dando. Aí, quando eles fazem tudo isso aí, e tem um pouco a ver, né, com colocar uma pouco uma imagem, né, no atual presidente. Mas só que eles passam para o outro lado e dizem o seguinte, né? Tá, mas por outro lado nós temos uma coisa muito positiva que é o Banco Central que está muito firme, né, para procurar controlar a inflação que está elevando a taxa de juros. Hoje chegou a 9,25 e vai chegar, tá dando, lá em meados, né, de 2022, quase 12,5%. Aí o que é que isso, o efeito disso? É que, tá dando, você vai ter, tá dando, efetivamente isso vai baixar a inflação, tá dando, porque uma taxa de juros dessa magnitude, com uma, uma inflação que não é uma inflação de demanda, ela vai, tá dando, produzir uma contração forte na economia e não tem como a inflação não ser controlada, né? Não tem como a inflação não ser controlada. Ou seja, tá dando, em vez, tá dando, do governo adotar alguma medida no sentido de ajudar a melhorar as expectativas da economia, um pouco para ajudar, né, o povo brasileiro tá dando a encontrar emprego ou coisa parecida, né, ele fica aí no campo da economia tudo, né, refém do Banco Central, tá vendo, para controlar a economia unicamente com a taxa de juros. Do lado, né, essa questão que você fala a respeito da possibilidade de abrir conta em moeda estrangeira, né, aqui no país, né, isso é um processo, né, que é um desejo do atual ministro da Economia desde que ele entrou, é um desejo, mas que ele é o representante, né, da parte do setor financeiro, e isso faz, tá vendo, com que, tá vendo, aqui vizinho nós já temos, tá vendo, um país que tem uma economia eminentemente dolarizada, que é o Equador, né? Então isso, tá vendo, é muito negativo no sentido de você reduz, tá vendo, um pouco a capacidade, né, do governo de adotar medidas para um pouco direcionar a economia, porque a qualquer coisa que acontecer internamente, você vai ter uma avalanche de gente criando contas, né, abrindo conta em moeda estrangeira, né, e isso tá dando, faz com que a nossa moeda vá paulatinamente tá dando, perdendo mais credibilidade, porque qual é a definição, né, de moeda? Moeda é apenas tá dando um instrumento de confiança. Se o governo começa, o próprio governo começa a adotar medidas para que a própria população vá tá vendo, reduzindo a confiança na sua moeda, isso é uma coisa tá vendo, que só acontece em países tá vendo, que não tem nenhuma pretensão tá vendo, de soberania, países que têm apenas um propósito tá vendo, de ser tá vendo, um quintal dos outros países tá vendo, que tem e faz o papel de império do mundo. Muito bem, professor, o senhor me lembrou aí da série Casa de Papel, La Casa de Papel, que no último capítulo, o professor, aquele que usa óculos, sim, ele diz o seguinte: o governo é obrigado a fazer uma negociação com os caras com eles, com a turma dele que assaltou a Casa da Moeda. E aí ele diz: não, nós vamos devolver o dinheiro. E devolve o ouro, que era a garantia das divisas da Espanha, devolve latão, não devolve o ouro. E aí o chefe da polícia, o chefe do governo que está negociando com ele, diz: mas você devolveu latão. Aí ele diz assim: comandante, ele diz, delegado, é o delegado que está cuidando das negociações com a turma que assaltou a Casa da Moeda, ele diz: o dinheiro é uma ilusão. Você vai dizer para a imprensa que
recuperou o dinheiro e que ele está depositado na Casa da Moeda. Não importa se é latão, o importante é a confiança que a sociedade vai ter, as bolsas vão subir, etc. e tal, vão se estabilizar e o país vai ficar tranquilo. E é o que o senhor está dizendo, né? É o que o senhor está dizendo. A nossa moeda está, aos poucos, perdendo toda a sua credibilidade, e vem esse projeto do Senado de permitir que possamos abrir contas em moeda estrangeira, e vai chegar uma hora, como já acontece na Argentina, no Uruguai, onde as moedas estrangeiras, o dólar e o euro especialmente, elas circulam normalmente com o peso daqueles países. Tanto que a gente pensa que quando vai para a Argentina ou para o Uruguai, pelo fato da moeda deles ser bastante desvalorizada, inclusive frente ao real, a gente pensa que acha que vai fazer alguma coisa com os nossos reais lá. Só que os preços deles estão todos em cotações internacionais de dólar, entendeu? Então não adianta absolutamente nada. Um real valer 25, 27 pesos argentinos, 30 e poucos pesos uruguai, e você não vai fazer absolutamente nada porque os preços deles estão todos dolarizados. Então, é uma ilusão, como diz o professor da Casa da Moeda. Professor? O Bruno, eu vou aproveitar, é uma discussão que, de certa forma, é muito abstrata, né? Mas eu vou fazer só um comentário também, em 1 minuto e meio, a respeito dessa questão do dinheiro. Eu sei que, como é muito abstrato, é muito difícil de você conversar isso, e ser claro. Mas eu vou só fazer um comentário, me permita aqui. É que, do ponto de vista econômico, você não tem uma definição do dinheiro, como nós estamos dizendo aqui, o dinheiro é uma relação de confiança, né? O dinheiro é definido pelas suas funções, mas você não consegue dizer o que é o dinheiro, né? As suas funções de meio de troca, né? As suas funções de medida de valor e as funções de poupança, de entesouramento parecida. E o que significa isso? O dinheiro ser conhecido por isso, mas você não conseguir, do ponto de vista econômico, você dizer o que é o dinheiro, que não seja pelas suas funções. É que você pode pegar qualquer objeto, né? Você pode levantar aí, uma caneta, essa caneta vale R$3. Você pode olhar para qualquer coisa, até uma pessoa, você pode dizer, né? Essa pessoa aí vale R$100. Então, tudo que você falar, você pode dizer que aquilo vale tanto. Mas se você pegar uma nota de dinheiro, de papel, e dizer assim, quanto é que vale isso? Ela não vale nada. Agora, eu sei que isso é muito difícil das pessoas entenderem. Ou seja, de um lado, é possível você dizer que qualquer coisa vale alguma coisa. Tá vendo? Uma folha de papel vale 50 centavos, um computador vale R$3.000, etc. Mas se você pegar uma nota física de dinheiro, tá vendo? Aquela nota não tem nenhum valor. Estou só reforçando, tá vendo, que isso é extremamente difícil de entender, tá vendo, mas para que a gente possa um pouco, né, mexer nessa ideia de por que o dinheiro é meramente uma questão de confiança e quem garante isso é o governo. Entendeu? O governo dos Estados Unidos garante o dólar pelo poderio militar que tem, então todo mundo tem confiança, qualquer problema que tem no mundo, todo mundo corre para aplicar lá em dólar. Não? Então, e o nosso governo aqui adota medida no sentido de que seja reduzido a confiança pelo dinheiro. Era essa observação, reconheço que é extremamente difícil o que eu falei, mas que algum dia algumas pessoas, é difícil, muitas pessoas entenderem essa questão, mas algumas pessoas se interessarem em entender o sentido, o significado do dinheiro. É isso aí. Muito bem, professor. Mais uma aula aqui do professor, doutor, economista José Porfírio, aqui no Estado do Acre, no YouTube, no Facebook, no Twitter. Toda quarta-feira ele está aqui às 20 horas, 22 horas de Brasília. Quem não fez a inscrição do nosso canal ainda, faz a inscrição do Estado do Acre no YouTube, pessoal. E vamos caminhando aí para o final do ano. Vamos caminhando. Boa noite, professor. Boa noite, Brana.